Estamos ao vivo aqui e são o quê? 8 horas da noite? Que tá só que a gente tá gravando aqui do Japão. Tô zoando, pegadinha. Nós fizemos uma promessa pra vocês de que toda quinta-feira teríamos conteúdo e nós vamos manter essa promessa. No entanto, não é toda quinta-feira que eu poderei estar em Brasília gravando. Então, neste momento agora, eu estou em Arraial, para um casamento de uns amigos meus. Vou tirar 3 diazinhos de férias para dar uma descansada que eu não tiro faz tempo. Mas vocês não ficam sem conteúdo. Então, por isso estamos reunidos aqui. Uma fake live. Fazendo uma fake live. Não é porque é uma fake live que vocês não podem sentar o dedo no botão de curtida e despejar diversos comentários sobre a live e interagir aí entre vocês, porque eu não vou estar participando. É isso. Vamos para mais uma então. Na última live nós falamos sobre como se tornar um vendedor. Sobre como se tornar um vendedor de alta performance. Então falamos do básico de vendedor e agora vamos falar sobre um conteúdo que na minha visão é interessantíssimo, talvez, em termos de venda seja o mais transformador. Talvez seja o mais transformador. E a ideia aqui, pessoal, é dar para vocês neste momento a melhor aula que você já viu sobre cultura, tá certo? Vamos sair daquele óbvio, daquelas frases clichês, daquele misticismo que existe em torno de cultura e vamos dar para você uma aula extremamente prática, de maneira que você consiga amanhã começar a exercitar uma cultura de resultados na sua empresa. Beleza? Eu sou a prova viva de que cultura, a transformação cultural é algo que realmente transforma a empresa. É uma das coisas que mais dá resultado. Jorge Paulo Lemann já falava isso, né? Muito do que a Ambev é hoje veio da construção cultural deles de resultado. E eu vivi isso dentro da Kaizen também. Lembrando que aqui temos um combinado, né? Só fala quem faz. Aqui a gente não vem falar sobre coisas que a gente, ouviu falar, que coisas que a gente estudou. Não, aqui são coisas que nós vivemos e realmente fizemos. Fala quem faz e só fala o que fez. Só fala quem faz e só fala o que fez, exatamente. Inclusive, em algum momento, acho que vale a pena começarmos a trazer convidados. Em algum momento. Inclusive, se você acha que alguém tem que participar aqui desse bate-papo, comenta aí nos comentários que a gente vai atrás para poder trocar essa ideia. Lembrando que só vem aqui para falar quem faz. Beleza? Voltando, então eu sou a prova viva de que resultado é algo extremamente transformador, porque eu vi isso acontecendo na Kaizen. Peguei um momento em que nós tínhamos uma cultura nas vendas que não era uma cultura de resultado. Estaria mais para uma cultura Disneylândia das vendas, se é assim que posso dizer. O pessoal fazia o que queria, enfim, você não tinha ali um ambiente voltado para o resultado. E a partir do momento que a gente começou a trabalhar isso, não foi de maneira alguma algo fácil, algo simples, mas quando nós começamos a trabalhar isso e transformar isso culturalmente, nós vimos muito resultado e transformamos a vida de muitas pessoas. Então, nós só podemos contratar a quantidade de pessoas, nós só podemos dar emprego para a quantidade de pessoas que a gente dá hoje na Kaizen por conta dessa transformação cultural. E quantas pessoas são? Cara, hoje nós estamos já com mais de 500 pessoas no total. Mais de 500 pessoas. Então, sim, estamos em um patamar bem elevado. Estamos impactando a vida de muita gente. Mas o caminho para chegar lá não foi fácil. Não foi fácil, não. Ainda não é fácil. Porque nós vamos falar mais pra frente, mas cultura é algo que tem que ser mantido. Beleza? Então, vamos lá. Essa aula é muito útil para quem? Mestre da andragogia, meu diretor. Quem deveria estar assistindo essa aula? Para quem lidera, né, para quem está formando um time,
assim, nessa parte mais de pessoas, né? Seja na admissão, no desenvolvimento. Qualquer pessoa que está um pouquinho ali, né, em termos de decisão relacionado a pessoas, né, algum nível de liderança ali, deveria estar preocupado com isso. Termos práticos, quem lidera e quem contrata. É isso mesmo? Beleza. Então tá, pra gente começar o conteúdo, vamos lá, a gente precisa primeiro alinhar o seguinte. O que é cultura, né? Tem uma frase muito famosa, né? Você provavelmente conhece, que diz assim: cultura é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Bom, tentar desmistificar essa frase, né? Cultura é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Ou seja, ela pressupõe que, pegando a alternativa a isso, né? Ela pressupõe que se a pessoa então está olhando, aquele comportamento seria diferente. Ora, eu não acho que isso seja cultura. Eu não acho que isso seja cultura. Porque se fosse, né? Bom, bastaria só que você tivesse vigilantes a todo momento dentro de uma empresa. Bastaria isso, não é mesmo? E você conseguiria imprimir o comportamento que você quer. Então eu não acho que cultura é isso. Eu acho que tem uma parte aí de padrão de comportamento dentro disso, mas cultura ela tem a ver com o ambiente também. Então esse ponto de você fazer algo mesmo quando as pessoas não estão olhando, acho que isso está mais para um hábito. Não é mesmo? Então tem um exemplo que inclusive o nosso mestre da andragogia aqui que deu, que é o exemplo da tampa do vaso, né? Então, pô, imagina que você, né, enfim, os homens em geral, não tem o costume de abaixar a tampa do vaso. Isso é normal, né? Em geral, fazendo xixi em pé, e a gente não costuma abaixar a tampa do vaso. E isso é motivo de divórcio em diversos casamentos. Né? As mulheres não gostam desse comportamento, que realmente não é um comportamento tão interessante, né? E aí você começa a pedir para essa pessoa, você começa a pedir para o seu marido, para o seu noivo, enfim, para ele começar a abaixar a tampa do vaso. Esse cara vai e começa a abaixar a tampa do vaso porque ela está brigando para ele abaixar a tampa do vaso. Se essa mulher viaja, ou seja, não tem mais o porquê, né? Ele continua abaixando a tampa do vaso? Bom, se sim, entendo que isso é o quê? Um hábito. Se tornou um hábito, né? Se tornou um hábito. Mas aonde que a cultura entra nisso? A cultura, ela tem a ver também com o ambiente. A cultura ela tem a ver com o ambiente. Então, tem um exemplo que eu gosto muito que é o seguinte. Se você vai em um lugar, imagina que você tem o hábito de jogar lixo na lixeira, beleza? Isso é um hábito seu. Mas aí você vai para um lugar que tá extremamente sujo. Um monte de lixo no chão. A verdade é que se você ficar ali bastante tempo, você vai começar a jogar lixo no chão também, independente do seu hábito. Por quê? Pelo fator ambiente. Então, vamos tentar definir aqui cultura, dado tudo isso que eu falei. E aí, se eu não tiver sido claro, por favor, meu mestre da andragogia, complemente. Vamos lá, eu vou ter que mexer aqui na câmera. E agora eu tenho que escrever aqui. Estão vendo aí, né? Minha tela? Espero que sim. Se não tiver, eu vou descobrir só quando eu terminar a live. Então vamos lá. O que é cultura? Cara, uma definição que eu gosto muito de cultura é a seguinte. Cultura é um padrão de comportamento. Tem um pouquinho ali do hábito, beleza? Mas ele tem um outro ponto, que é a relação com o ambiente. E aí esse ambiente junto com esse comportamento geram essa identidade cultural. Então, cultura é um padrão de comportamento de um determinado ambiente que gera essa identidade. Beleza? Então,
Isso é cultura. E aí a gente deu o exemplo do lixo no chão, mas, cara, né, você poderia ter vários exemplos. Exemplos dentro de empresa. Então, em geral, você tem ali uma empresa em que os seus vendedores todos chegam. Você chega num ambiente em que seus vendedores todos chegam. O horário de começar o trabalho ali é 8 horas da manhã, mas todo mundo chega às 8h10. Tá todo mundo vendo que tá todo mundo chegando às 8h10. E aí você tem o costume de chegar às 8. Mas se você ficar tempo suficiente ali, já você está chegando 8h10. Tá tudo bem, né? Você entende que tá tudo bem. Você entende que tá tudo bem, né? Então você entende que tá tudo bem e aí você começou a fazer parte daquela identidade. Então o ambiente te cooptou para você fazer parte daquela identidade. E isso serve tanto pro lado ruim, em termos de chegar atrasado, mas também serve pro lado bom. Então, se você está em um ambiente, por exemplo, que, cara, todo mundo dá bom dia e é sorridente com o cliente. Cara, você não vai receber os clientes de cara fechada. Se você tá lá com 5 pessoas do seu lado, todas tratam cordialmente o cliente, com um sorriso no rosto. Se você ficar bastante tempo ali, se você ficar tempo suficiente ali, você também vai ser cooptado nesse sentido. O ambiente vai te levar a esse padrão de comportamento. Ou ele te expulsa, né? Ou ele te expulsa. Bem colocado. As pessoas, eu acho que é uma tendência natural, assim, quando as pessoas não se sentem encaixadas no ambiente, elas mesmas falam assim, eu acho que eu não deveria estar aqui, vou sair. Cara, esse exemplo, essa colocação é muito boa. Porque quando você cria essa cultura forte, né? Cara, em geral, porque muitos falam disso, né? É bem comum falar da laranja podre, né? Que ela contamina e tal, e que você tem que demitir essas pessoas. Isso é muito dito. Mas a verdade, assim, muito do que eu já vi é que quando você tem uma cultura forte de resultado, e são ali determinados padrões, determinados comportamentos que você precisa ter, né? Para ter essa cultura de resultado. Quando isso está bem instaurado, a verdade é que as pessoas que não se adequam, você, assim, muitas vezes não precisa se dar o trabalho de demitir elas. Porque elas mesmas saem. Elas não se encaixam e isso é extremamente desconfortável. É extremamente desconfortável. Porque é isso, o ambiente ele fica te jogando até aquela atitude e você não quer ter aquela atitude porque não é seu. E aí o ambiente ele acaba te expulsando. Você acaba saindo de lá porque você não conseguiu se adequar. Então, excelente colocação, meu caro amigo. Beleza, então, 2 palavras muito importantes pra gente aqui são comportamento e ambiente. Então, essas são as palavras centrais aqui para você poder construir uma cultura de resultado, comportamento e ambiente, tá certo? Beleza, passamos aqui da definição. Pergunta que fica é: como? Como que a gente trabalha em cima dessas 2 esferas para poder gerar uma cultura de resultado? Para eu chegar no ambiente assim, falar, caralho, esses caras são bons, esses caras trabalham, esses caras geram resultado. Você ter orgulho do lugar onde você trabalha. Como que a gente faz isso? Bom, vamos lá. Primeiro, tem algumas premissas que são importantes da gente trazer, tá certo? Então, antes da gente entrar no como, vou trazer algumas premissas. A primeira delas é a seguinte. Isso aqui tem que tomar muito cuidado, tá? A cultura... Deixa eu escrever aqui. Eu tenho dificuldade ainda. Eu tô acostumando, viu, gente, com esse negócio de falar aqui e escrever no computador. Então, a primeira premissa é a seguinte. Cultura existe independente do que tá certo? Você não tá vendo, né? Independente se você quer ou não. Esse português tá certo? Acho que tá. Tudo bem. Então, ela vai existir, quer você queira ou não. Essa é a verdade, tá? E aí é um problema, porque, pelo seguinte, tem muita gente que acaba falando assim, isso aí eu trabalho depois.
né? Isso aí, achando que o fato dela trabalhar depois vai, né, fazer com que ela de fato construa a cultura que ela quer. Mas você já tem uma cultura rodando hoje, né? Então, não é só quando você está atuando na cultura que você está criando ela. Essa cultura ela está sendo criada. Cada atitude sua no dia a dia, principalmente como liderança, ela dita já como que é a cultura que vocês têm lá. Então, esse é um exemplo legal, né? Então, tipo assim, cara, você passa por um vendedor e ele está assistindo YouTube no computador, né? No horário de trabalho está assistindo YouTube no computador. Aí você fala, opa, não pode, hein? Aí você passa de novo e até esse jeito meio não pode... Você fala não tão firme, meio em tom de brincadeira, porque você não quer se indispor com o seu vendedor, né? Porra, ele até que vende bem, aí você não quer se indispor. Aí você fala, pô, não pode, aí sai. Aí daqui a pouco você passa de novo, ele tá de novo no YouTube, você, pô, já falei e tal, não sei o quê. Cara, a verdade é que mesmo aquilo ali que você tá falando não vai condizer com a realidade. Mas as atitudes que você tá tomando estão transformando aquele ambiente ali e dizendo pra eles que aquilo ali é permissível. Então veja, você fala assim, cara, não vou trabalhar cultura agora. Não vou focar nisso, gastar energia em cultura ativamente. Só que todas as atitudes que você está tomando ali no dia a dia estão transformando a cultura ali daquele ambiente. Beleza? Então esse ponto é muito importante. E aí, gente, então... Então a dica para vocês é a seguinte. Comece a trabalhar a cultura ativamente o mais cedo possível. Porque quanto antes você fizer isso, menor vai ser o seu desgaste, tanto emocional quanto financeiro. Cara, você mudar a cultura de um lugar é muito difícil. É muito desgastante. E quanto maior for a transformação dessa cultura, mais atrito você vai ter. A estrutura, ela luta contra. Então você vai dando, né, cotovelada e tudo, e ela vai lutando contra isso. E, cara, no caminho, gente é demitida, gente acaba saindo, aí você gastou um tempão trabalhando naquela pessoa, e aí você perdeu todo esse investimento de tempo, esse investimento financeiro, porque essa pessoa não aguentou. Sendo que talvez se você tivesse isso já bem estabelecido e definido, você não perderia essa pessoa. Então, só um exemplo aqui. E aí, é óbvio dizer, né? A cultura, gente, não tem jeito. A cultura, ela limita os seus resultados. Você pode ir muito além em termos de capacidade de geração de caixa, de venda, se você tiver uma cultura bem definida. E o contrário também é verdade. Se você não trabalhar isso, a verdade é que você vai estar deixando muito dinheiro na mesa. Os seus resultados vão ser menores do que poderiam ser. E... enfim, chegar até o cúmulo de você quebrar, dependendo, tá bom? E por último, a cultura é um trabalho contínuo, pessoal. Cara, não é assim, eu vou lá, rodo lá 3 meses, 6 meses, 1 ano de trabalho forte de cultura e pronto. Cara, a cultura, você tem que ter manutenção dela. Então, ele é um trabalho contínuo, você tem que continuar nesse trabalho para poder manter essa cultura que você tanto teve energia ali para poder construir, certo? Beleza? Então essas são as premissas. Algo a contribuir, Rafa? Não. Mestre da andragogia. Então tá. Como que a gente coloca isso em prática? Vamos lá. Como colocar em prática? Então vamos lá. A primeira coisa aqui é a seguinte. Eu vou precisar quebrar essa explicação do como em 2 etapas, tá? Tanto para quem já possui um time de vendas bem estruturado. Então, cara, você já tem lá seus 5, 6, 10, 20, 100 vendedores. Beleza? Então esse é um caso específico. E também fazer o disclaimer, né? Colocar aqui para quem ainda não tem um time estruturado, mas está começando agora a estruturar esse time. Então, muito dentro da premissa que a gente trouxe ali em cima, né? Quanto antes você olhar para isso,
menor o desgaste lá na frente. Então não pense você, meu caro empreendedor, que está montando uma empresa neste momento, está falando assim, putz, não estou aguentando a quantidade de leads que estão chegando, vou precisar contratar vendedor. Está começando a contratar esses vendedores. Não pense você assim, cultura não precisa trabalhar agora, eu trabalho lá para frente. Não. Pense isso, meu caro. Porque senão lá na frente vai ser sangrento. Vai ser um trabalho muito mais árduo, beleza? Então eu vou separar essas duas pontas, tá? Mas o que essas duas pontas têm em comum, e é o aspecto mais importante, e o primeiro deles é o seguinte. Você precisa entender quais são os comportamentos. Primeiro você tem que entender onde que você quer chegar em termos de cultura, né? Então assim, cara, e o que é isso, né? Basicamente qual que é o ambiente que eu quero ter e os comportamentos ali dentro daquele ambiente, né? E eu sei que você já sabe disso. Você só precisa botar no papel. Cara, você já sabe que você quer que seus vendedores cheguem na hora. Você já sabe que você quer que seus vendedores tratem eles atendam uma quantidade X de ligação. Você quer que os seus vendedores eles atendam muito bem o seu cliente, vão atrás para resolver o problema, não fiquem jogando o problema para debaixo do tapete. Enfim, você já sabe quais são as atitudes específicas que você quer que os seus vendedores tenham. Você só precisa colocar isso no papel. E você precisa colocar isso no papel, né? Para que todo mundo tenha clareza dos comportamentos desejáveis e dos não aceitáveis, dos não toleráveis. Tá certo? Então você precisa ter essa clareza desses pontos, tá certo? E listar eles. Você precisa listar esses pontos aqui, tá? Então você vai listar todos esses pontos aqui. O que muda com relação, por exemplo, a valores, né? Sabe, missão, visão, valores, né? Aquele negócio que as empresas colocam na parede e que acham que porque colocaram aquilo na parede, aquilo ali é cultura. Muda porque aqui eu tô falando de comportamento mesmo. A gente precisa ser bem prático no que a gente vai dizer aqui, tá certo? Então, você precisa esclarecer de maneira que a pessoa consiga dizer se ela está seguindo aquilo ali ou não. Ser proativa não é um comportamento que a gente está trazendo aqui. Ser proativa é uma definição gigantesca, tá? Tá mais para um valor. Aqui não, aqui nós estamos falando de comportamentos mesmo, tá certo? E aí a gente vai listar. Cara, eu preciso listar todos os comportamentos? Não, você não precisa listar todos os comportamentos. Mas fato é que, se você conseguir listar esses comportamentos e linkar esses comportamentos em uma ideia central, então veja bem, você pega esses comportamentos, lista eles e coloca eles em volta ideia. Opa, parou de digitar o computador, o que eu faço? Voltou. Coloca esses comportamentos em volta de uma ideia central. Então o que você faz? Você pega esses comportamentos e coloca eles em volta de uma ideia central que diz sobre isso. Você começa a colocar na cabeça das pessoas e elas mesmas entenderem o que deriva daquilo ali. Tá certo? O que deriva daquele comportamento central. Cara, vamos fazer uma parada? Vamos mostrar como que foi aquela construção lá da FinScale? Cara, a gente chegou numa ideia central muito legal. A gente chegou numa ideia central muito legal para a FinScale, que é a empresa do Rafa. É uma empresa de fintech, construção fintech. Eles ensinam a construir fintech. E aí, ele também lida com vendedores e a gente estava fazendo essa facilitação desses comportamentos desejáveis e não desejáveis. Consegue dizer aí? Consegue lembrar de algum comportamento, por exemplo, que a gente colocou? Cara, comportamento não, lembro a frase, né? Então, a frase eu não quero falar agora. Quero ver se a gente chega aqui para eles entenderem muito bem o... Mas eu lembro que a gente colocou algo tipo assim, não perder oportunidade, né? Não deixar de atender alguém. Então, eu tinha um problema com relação, por exemplo...
a leads que chegavam e não eram atendidos, ou então que largava o osso muito... o diagnóstico, né? O diagnóstico da situação. Tipo assim, depois eu atendo, deixa eu só fazer uma coisa aqui antes, eu atendo, cara. Deixava para atender os leads. Depois, largava o osso muito fácil. Não quebrava objeção. Não quebrava objeção. Baixava a cabeça, só conseguia vender com desconto. Baixava a cabeça, só conseguia vender com desconto. Aí o que a gente fez? Cara, beleza. Então a partir de agora, quais são os comportamentos desejáveis e não aceitáveis? Cara, era tipo responder sempre o lead assim que ele chega. Esse era um comportamento. Era sempre dar o máximo para fechar o negócio. Não largar. O que é isso, dar o máximo, né? Tem que definir. Não largar o osso antes de esgotar todas as possibilidades. E enfim, a gente começou a listar quais eram os comportamentos desejáveis e não aceitáveis, né? E aí, enfim, a partir desses comportamentos a gente entendeu qual era a ideia central. E o que era a ideia central, então? A gente chegou na frase que foi atitude de tubarão. Travou. Às vezes ele trava, do nada. Aí, voltou. Atitude de tubarão. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte. A gente deixou muito claro para onde que a gente estava indo em termos culturais, né? A partir dos comportamentos. E a gente ligou isso numa ideia central, atitude de tubarão. E aí a gente começa a vender isso, né, para a equipe. Então isso vira meio que um slogan, vira o que a gente aqui dentro chama, dentro do nosso método, de bandeira comercial, tá certo? E aí, a partir desses comportamentos e dessa bandeira comercial, cara, eles começam a entender outros comportamentos que estão ligados a isso que eles têm que fazer também. Então, a partir de você listar alguns comportamentos, ligar uma ideia central, essa ideia central vira um mantra da parada. E aí o ambiente começa a ir para esse lado, né? É lógico que tem que dar muita porrada para que isso aconteça de fato, porque é difícil mudar isso no começo, né? Isso ali está enraizado e você precisa de diversas técnicas, né? De diversas... assim, ser muito insistente ali para poder fazer isso, mas é possível e isso gera muito resultado. E aí, enfim, eu acho que eu atropelei aqui um pouco, mas eu achei que foi legal trazer este exemplo. Porque vale aqui o disclaimer, né? Então, beleza, essa aqui é a listagem dos comportamentos com a bandeira, né? E aí, se você é uma empresa, né? Se você não tem um time ainda, você tem a sorte, você tem o privilégio. Então, se você tem o privilégio e a obrigação de fazer essa construção, só que aí você olha para isso na contratação. Então, dentro da contratação, você vai procurar entender se essa pessoa ela tem esses comportamentos ali dentro dela, certo? É muito mais fácil, porque essa pessoa não foi cooptada pelo ambiente ainda. Então, ela vai entrar e você tem uma chance de moldar ela muito mais fácil. E, além disso, você tem o privilégio de conseguir montar um processo seletivo, montar um processo de análise desse perfil para saber se ela se encaixa ali ou não. Inclusive, em alguma das lives, não sabemos ainda qual, em alguma das lives eu vou falar sobre contratação. Sobre como você faz para contratar assertivamente seus vendedores. Pode ser a próxima? Vamos fazer a próxima então? Então, próxima live vamos falar sobre contratação, beleza? Então, na próxima live falaremos sobre contratação, tem muito aqui da cultura dentro da contratação, beleza? Agora, se você já tem um time,
Aí é o seguinte, meu parceiro, se você já tem um time, a comunicação, e por isso que a bandeira é tão importante, a comunicação ela é fundamental, tá? Ela é fundamental. Então, assim, primeira coisa que você precisa fazer, né, é aquela lá de cima. Então, você avalia quais são os comportamentos que você que você entende que são necessários ter dentro da empresa, tá? Muitos desses comportamentos vão ser assim, cara, os vendedores, eles realmente vão lutar muito contra. Isso é normal. Aí o que você precisa fazer? Então, você determina os comportamentos e a bandeira, né? Que é esse mantra que eu falei pra vocês, né? No caso ali, atitude de tubarão, por exemplo. O da Kaizen eu não vou falar ainda. Eu quero. Depois eu falo pra vocês. Então você determina os comportamentos e a bandeira. Beleza. Depois que você fez isso, você precisa atuar meio como um vendedor disso. Então você precisa vender. Travou. Tá voltando já, ficou offline, tentando reconectar. Bom, vou falando aqui. Você precisa vender Voltou. Você precisa vender o sonho. Porque é o seguinte, cara, você não é maluco, né? Você não tá mudando a cultura porque você gosta de problema, não é isso. Você tá mudando a cultura porque aquilo faz um sentido. Porque você tem um propósito e você precisa... Deu um WhatsApp aqui. Vai atrapalhar a gravação? Não, né? Então você precisa... Onde que eu parei? A gente estava falando sobre comunicação. É. Você tem um time, quer mudar. Então você... lembrei. Você não é maluco. Então você não está mudando a cultura porque você gosta de problema. Você está mudando a cultura porque você tem um propósito enquanto empresa e você precisa crescer, né? Quanto mais você cresce, mais você realiza esse seu propósito. Por exemplo, dentro da Kaizen, o nosso propósito nós vendemos peças para contratar pessoas, não o contrário. Eu sempre vou confundir. Mas o lance Vendemos pessoas para contratar. Mas o lance peça é só um meio para que a gente possa dar dignidade às pessoas, para que a gente possa transformar as vidas por meio do emprego, né? A gente vender peça é só um jeito de a gente poder fazer isso, que é o nosso propósito. Então é muito importante que eu consiga gerar mais resultado para que eu consiga gerar mais emprego, né? E por isso que eu preciso ter essa mudança cultural. E isso gera uma série de benefícios para os funcionários. Essa é a real. Esse vendedor, cara, ele vai vender muito mais por conta disso. Ele vai ter muito mais probabilidade de crescer na carreira e em sua vida dentro de uma cultura de resultado. E você precisa vender isso para os seus vendedores. Então você precisa alinhar, né? E aí existe um jeito de fazer isso, né? Você constrói uma narrativa que você traga ali, né? Qual que é o propósito da empresa, qual que é a transformação que ela gera, por que ela precisa crescer, o que crescer traz de vantagem, traz de benefício para esses vendedores, cada um deles mostra o quanto que eles podem ganhar financeiramente também, quais são as possibilidades que eles têm, né, de melhores vendas por estarem em uma empresa maior, por exemplo, também, né? Você faz isso tudo e depois você mostra, cara, só que a gente só consegue fazer isso tudo aqui se a gente mudar esses comportamentos aqui, se a gente seguir essa nova cultura. Se nós tivermos atitude de tubarão. E a gente determina ali quais são os comportamentos que você precisa ter, tá certo? Então você vende esse sonho e você deixa muito claro como que a banda vai tocar dali pra frente, tá certo? Vai ter gente que vai dizer que não concorda. Vai ter vendedor que vai falar que não concorda. Se não concorda, beijo, tchau. Porque é assim que as coisas vão tocar. Mas, em geral, eu nunca vi vendedor falar que não... Assim, vendedor... Eu já fiz esse processo várias vezes. Eu nunca vi, nessa reunião de vender o sonho, eu nunca vi nenhum vendedor levantar, falar que não concorda e sair e pedir pra ir embora. Eu nunca vi isso acontecendo. Mas eu já vi vendedor, beleza, falar que concorda, mas de fato não concordar, né? Não seguir esses comportamentos. E aí foi aquilo que a gente falou no começo da reunião. Muitos deles saíram por eles próprios. Eu não precisei tirar. Alguns eu tirei, outros saíram por eles próprios. Porque ele falou, cara, o ambiente começou a ir tanto naquele sentido e ele não queria fazer aquilo que a única escolha que ele teve foi sair. E tá tudo bem também. E a gente sempre fala isso, cara. Se esse ambiente ele não é pra você, eu quero que você esteja em um ambiente
Cara, que seja bom pra você. Eu quero que você esteja em um ambiente que seja bom pra você. Eu quero que você, cara, esteja feliz, esteja gerando resultados, esteja cumprindo o seu propósito. Se não for aqui com a gente, sou o primeiro a levantar e levar no concorrente. Sem problema nenhum, tá? É importante que, enfim, é importante que você esteja onde você quer estar. Beleza? Então você vende o sonho e aí você precisa ter, cara, uma liderança que vai segurar toda essa porrada. Porque, de novo, a estrutura ela luta contra. Então a liderança ela precisa ser um ponto firme ali, né? Que segura, que bate no peito que bate no peito com relação a essa mudança. Você quer falar da analogia da inércia? Não? Fala aí. Tá bom. Então deixa quieto, ele não quer falar. Depois eu faço o vídeo e mostro pra vocês. Beleza. E aí, então, com uma liderança forte, né, que não vai deixar ali, que vai segurar esse ambiente que está tentando não deixar aquilo acontecer, então precisa ter uma liderança forte para isso. Além disso, você precisa ter rituais. O que são os rituais? Cara, você precisa criar momentos que fortaleçam essa cultura que você está tentando criar. Então você precisa criar ali rituais mesmo, né? Você precisa criar momentos que acontecem com determinada frequência que você faz determinadas coisas, né? Isso é um ritual, né? Então você atuar com frequência ali e é um ritual que fortaleça esse momento que você está querendo criar ali no seu time. Um exemplo, sempre que nós batemos meta, nós tocamos um sino. Isso é um ritual, né? Um ritual de resultado. Isso foi uma coisa muito forte que a gente criou lá dentro. Então, esse é um ponto. Beleza? Além disso, você pode criar punições e incentivos financeiros para fortalecer esses comportamentos que você entende que sejam interessantes. Punições, advertência, suspensão, enfim. Tem algumas técnicas aí que podem ser usadas quando se trata de colaborador. Beleza? Rafa, acho que é isso. A cartilha da cultura. Deixei algo de fora? Eu lembro que não. Então vamos recapitular? Então, pessoal, voltando aqui, né? Então, cultura é um padrão de comportamento de um determinado ambiente que gera essa identidade. Então, foco em cultura e ambiente. Beleza? Ela vai existir, independente de você quer ou não. Uma cultura de resultado limita os seus resultados e tem que ser um trabalho contínuo. Beleza? Como que a gente faz isso? A gente determina os padrões, os comportamentos aceitáveis, né, e não aceitáveis, comportamentos desejáveis e não aceitáveis. A gente cria um slogan em torno disso, né? A gente trabalha a comunicação disso. A comunicação disso tem que ser muito bem trabalhada. A gente chama isso de bandeira comercial. Exemplo, atitude de tubarão. E aí, depois disso, se você está começando a montar seu time agora, você coloca isso dentro da contratação, né? Você procura pessoas que sejam alinhadas a isso. Se você já tem um time, você precisa trabalhar fortemente a comunicação em torno disso. Né? Você precisa vender esse sonho para eles, você precisa ter uma liderança forte que vai segurar essa estrutura lutando contra isso, e você precisa ter ali rituais que fortaleçam esse ponto que você quer trabalhar. É isso, pessoal. Já que entramos nesse tópico, na próxima quinta-feira vou mostrar para você como que você contrata assertivamente. Não tem nada pior do que você botar alguém para dentro, um vendedor para dentro, você gastar tempo treinando, você gastar tempo ali, gastar dinheiro pagando ele para ele sair ou para ele não gerar os resultados que você achava que ele poderia gerar, tá certo? Então, contratação é um dos principais pilares de cultura e é um dos grandes motivos de empresas de sucesso. São as pessoas que estão lá dentro vendendo. Beleza? Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês nesta noite. E um abração, um beijão, nos vemos na próxima quinta. Tchau!